Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 6 de maio de 2014. Nós estamos juntos há 639 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 12 a 14 do livro do profeta Oséias. Nós vamos começar, na verdade, no último verso do capítulo 11, que em algumas versões bíblicas, como é o caso da Nova Versão Internacional, são reunidos debaixo do mesmo título editorial, e isso parece ser aqui, de fato, um caso em que o agrupamento editorial feito depois dos dias do profeta Oséias, certamente, não foi feliz aqui na nossa versão Almeida Revista e Atualizada. O verso 12 pertence muito mais ao capítulo 12 do que ao capítulo 11. E além disso, nós temos aqui também um problema de tradução. Da forma como está colocada aqui na nossa tradução Almeida Revista e Atualizada, temos a impressão de que a passagem está falando bem do reino de Judá, enquanto condena o reino de Israel. Mas tudo nos leva a crer que a melhor tradução seria a seguinte: Efraim me cercou de mentiras e a casa de Israel com engano. Judá ainda anda com El, que é o deus do panteão cananeu, e se mantém fiel aos santos da corte de El. Ou seja, isso seria uma atitude de censura para com os dois reinos, o que combinaria muito mais, por exemplo, com o verso 2 do capítulo 12, quando se diz que o Senhor também tem contenda contra Judá. E aí a ideia, portanto, seria, nesta passagem, que Deus está mostrando às duas nações que a sua idolatria é completamente injustificada, e é por essa razão que ele tem contenda contra elas, como nós lemos lá no início do capítulo 4. E a contenda é motivada e é fundamentada por um retrospecto histórico, porque Deus cuidou de Jacó, Deus cuidou do seu povo, e a partir do verso 3, então, nós temos toda uma recapitulação de como foi que Deus cuidou do seu povo e como foi que o seu povo mostrou ingratidão, infidelidade para com o Senhor. E agora, então, Deus fala que vai reverter toda essa história, refazendo o processo. Ele que tirou Israel do Egito e o purificou e fez Israel perambular pelo deserto, habitando em tendas, para entender que dependia unicamente do Senhor, ia fazer isso novamente, mandando o povo para o cativeiro e resgatando o seu povo do cativeiro outra vez, para que o povo retomasse o seu caminho original. O capítulo 13 fala a respeito disso, que na adoração a Baal, nas imagens de fundição, nas obras de artífice, o seu povo se fez condenável. E agora não havia salvação para este povo, a não ser no próprio Deus, que iria refazer todas as coisas. Então, o verso 9 do capítulo 13 resume muito bem a ideia. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. É Deus quem vai resolver o problema do seu povo, e isso por amor. E necessário será que o povo retorne ao cativeiro, experimente de novo a dura opressão, para entender que sua salvação só está em Deus, não em Baal, não naquela religiosidade toda corrompida, como nós já estudamos, não nas suas balanças enganosas que são mencionadas no texto de hoje, não na multiplicação de um comércio que é opressivo, e por aí vai. Então, nós vemos no final do capítulo 13 o resumo. Samaria vai levar sobre si a culpa porque se rebelou contra Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Que tragédia! Sem dúvida, o cativeiro está chegando, a disciplina de Deus está chegando, mas isso nunca é anunciado como um fim em si mesmo. Deus não está meramente punindo o seu povo, mas está trabalhando o seu povo para que ele possa ser restaurado, para que ele volte aos caminhos originais. Por isso que o capítulo 14 termina: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Essa é a finalidade de tudo aquilo que Deus está executando, seja através do envio de profetas, seja através das muitas formas como Deus está falando ao seu povo. É muito interessante que no verso 10 do capítulo 12, Deus diz: eu falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles, como era o próprio caso de Oséias, que no seu casamento deixava as coisas muito claras aos olhos de Israel.
Deus advertiu, Deus procurou instar o seu povo, Deus representou, Deus encenou. Sabe aquela pergunta que a gente faz quando está explicando alguma coisa para alguém? Quer que desenha? Pois Deus fez exatamente isso, Ele desenhou diante dos olhos de Israel o seu pecado, mas não houve conversão. E agora então haverá cativeiro, mas é um cativeiro que visa a cura. O verso 4 do capítulo 14 diz: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Veja que coisa linda! Deus manifesta a sua ira em juízo, manda o seu povo para o cativeiro, mas traz de lá de volta o seu povo para si. E depois de ter executado o seu juízo para purificar o seu povo, Deus refaz a história e tira de novo do cativeiro a nação, como já havia feito nos dias do Egito, para trazer o seu povo de volta à fidelidade que o povo sempre deveria ter mantido. E então, esta é a maneira como Deus diz que vai amar o seu povo. E vai então, depois de ter julgado, ter condições de apartar a sua ira daquela nação, porque ela não estará mais vivendo em pecado. Que coisa linda e ao mesmo tempo triste. É uma mensagem dura de um cativeiro terrível com mulheres grávidas sendo abertas pelo meio. Isso é muito forte e muito pesado. Mas ao mesmo tempo, isso é um retrospecto histórico que mostra que Deus não tem culpa alguma. Que a infidelidade de Israel é toda de Israel. A tua ruína, ó Israel, vem de ti. Mas o socorro do povo de Deus vem só do Senhor. É Ele quem vai curar a infidelidade da sua nação. E Ele está fazendo isso para atrair para si o seu povo com laços de amor, como nós vimos lá no capítulo 2. Assim termina o livro dizendo: quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. É realmente uma passagem de grande beleza entendermos como Deus conjuga perfeitamente na sua divindade extraordinária, magnífica. Ele conjuga a justiça com o amor. Ele não transige com o pecado, ele pune o pecado, mas ele ainda assim exerce misericórdia para com o seu povo pecador. E isso nós vemos aqui, lindamente desenhado nas páginas do profeta Oséias, cuja leitura nós encerramos no dia de hoje. Eu espero que isso tenha abençoado a sua vida e possa também te ajudar a entender a figura do nosso Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma como Israel estava em pecado e foi trazido para Canaã, do Egito veio para Canaã, da mesma forma, tempos mais tarde, o povo em pecado, em idolatria a Baal, é levado para o cativeiro, mas depois retorna. Eu e você, que não éramos o povo de Deus, que estávamos alheios a toda a verdade de Deus, em Cristo fomos trazidos do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Essa é a figura bíblica que é retomada várias vezes e que nos dá a base pela qual podemos entender o Novo Testamento a partir do Antigo. É por isso que o estudo de textos como este nos é tão precioso, tão caro à alma, porque aqui nós temos exatamente a consciência de que o Deus que se revela em Cristo é o Deus que se revelou a Israel através dos seus profetas. E a profecia destes homens aponta para o Senhor Jesus e nos faz entender que Ele é de fato o Salvador do mundo, esperado desde sempre. Louvado seja o Senhor Deus por tantas coisas lindas, magníficas e ao mesmo tempo tão sérias que podemos estudar na sua palavra. Espero que este estudo de fato abençoe a sua vida. Tenha uma boa leitura. Amanhã a gente se encontra aqui para estudar o profeta Miqueias, se Deus nos permitir. Até lá.